Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área. Estou vindo aqui hoje para a gente conversar sobre um tema muito importante, o tema da terceirização. Terceirização é aquele tema que sempre cai na prova da ordem, um tema sempre polêmico e que a gente precisa entender ele bem, além de ser um fenômeno social muito relevante na sociedade contemporânea, tá? Vem comigo! Estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre um tema maravilhoso, super importante, um tema que despenca na prova da OAB, seja na primeira fase, na segunda fase, e um tema que a sociedade como um todo precisa debater e conhecer bem, que é o tema da terceirização. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que significa terceirização. Qual é a ideia dessa expressão, dessa palavra terceirização, de onde veio essa palavra terceirização, para que a gente comece a definir as coisas. Bom, primeira coisa é a gente entender que a partir principalmente da década de 70, finalzinho de 70, o mundo passa por uma intensa transformação, há uma nova modificação, uma nova transformação na forma de produzir, o que a gente chama de revolução industrial. E a partir dessa nova revolução, uma terceira fase da revolução industrial, a gente tem o surgimento desse fenômeno. É um fenômeno muito associado ao setor de serviços, muito associado a uma ideia ocidentalizada, uma ideia americana, uma ideia europeia de produção, e passou a se entender, passou a compreender que se pudessem delegar certas tarefas, se pudessem atribuir certas tarefas para outras pessoas, para outras empresas, na atividade, na cadeia de produção ali da atividade meio, a empresa se tornaria muito mais produtiva. Então, o conceito nasce nessa perspectiva e vai se alastrando para o mundo todo, como fosse o que todo mundo teria que terceirizar, todas as empresas teriam que terceirizar, teriam que abdicar parte da cadeia de sua produção na atividade meio, para que assim sucessivamente pudesse ser uma empresa muito mais competitiva. Nessa linha de pensamento, a gente precisa entender que o Brasil ele não foi de imediato incorporando esses conceitos de terceirização, na verdade foi aos poucos, assim como o resto do mundo todo, né, a gente vai tendo passo a passo esse desenvolvimento. No Brasil, a gente, na CLT, a norma mais conhecida da gente, a gente não tem nada falando de terceirização. A gente tem uma relação tradicional descrita na CLT, que é uma relação bilateral entre patrão e empregado, enquanto que a terceirização é um fenômeno completamente distinto disso, não é uma relação bilateral, é uma relação trilateral. É uma relação que tem, vamos dizer assim, um triângulo e tem um intermediário nessa relação. Tem um tomador de um serviço, um contratante, que ao invés de contratar diretamente um trabalhador, precisa ou prefere subcontratar uma empresa que vai fornecer aquele trabalhador. E aí, consequentemente, tem um intermediário, que é a empresa fornecedora da mão de obra, e tem o trabalhador terceirizado, que vai trabalhar para o tomador do serviço ou para o contratante, como queira chamar. Importante a gente dizer também que há uma expressão chamada outsourcing, é uma expressão também que, embora possa ter uma ligeira diferença, eu posso até dizer aqui qual é a ligeira diferença da terceirização para o outsourcing, mas também é uma expressão muito utilizada e que pode cair na prova também e que a priori tem também traduz uma ideia de terceirização. O outsourcing, ele é essa expressão americanizada que significaria procurar fora, né? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra. E a ideia é quando a empresa precisa delegar certas tarefas, precisa atribuir certas tarefas, por exemplo, setor comercial, a empresa, ao invés de contratar um funcionário para o seu setor comercial e gerenciar o seu setor comercial, ela pode simplesmente contratar uma empresa que faça a função do seu comercial. Né? O setor é muito comum no setor de serviços, como eu falei. Então, o setor de guarda documentação, guarda documental, o setor de
enfim, de atendimento ao cliente, a depender do serviço que a pessoa realiza, e aí a pessoa resolve terceirizar, criar uma delegação dessa atividade, ao invés de contratar um trabalhador diretamente e gerenciar aquele trabalhador. Então, isso é um fenômeno que também tem se espalhado pelo mundo no uso dessa expressão. Agora, precisamos ter em mente o que é exatamente, legalmente falando, a terceirização. Quais são as implicações legais do mecanismo da terceirização para o trabalhador terceirizado ou para a empresa que contrata o serviço de terceirização. E aí eu preciso conversar com vocês que esse tema ele tem passado por profundas transformações desde a década de 80, 70 para cá. O Brasil, a primeira lei da terceirização no Brasil, o Brasil, na verdade, já traz uma ideia, um esboço de descentralizar as atividades no famoso decreto 200 de 67, que é um decreto que trata lá das atividades da administração pública, o que já é um embrião da terceirização na própria administração pública, mas ainda de forma muito superficial. Depois a gente vai ter, de fato, uma lei sobre terceirização, que é a Lei de Trabalho Temporário, que é uma lei específica para a terceirização temporária. A Lei de Trabalho Temporário é a Lei 6019 de 1974. E ali a gente já vai ter uma melhor estruturação do pensamento legal sobre a terceirização. Mais na frente a gente vai ter também um pouquinho mais, já na década de 80, a Lei 7102 de 83, que é a Lei do Trabalho do Vigilante. Essa também é uma lei que também fala sobre terceirização. Lembrando que a atividade de vigilante era uma atividade que foi regulamentada através dessa lei e que serviu muito à atividade bancária, terceirização bancária, que foi um dos primeiros setores a terceirizar aqui no Brasil. Então, a gente pode perceber que a legislação ela foi pouco a pouco caminhando nesse sentido. A gente não tem no Brasil ainda uma lei totalmente voltada para a terceirização. A gente tem a 6019 de 74, que é a Lei do Trabalho Temporário, que ainda está em vigor e que tem passado por grandes transformações, principalmente com a reforma trabalhista. A Lei 13.429 e a Lei 13.467 de 2017, que são as duas leis principais da reforma trabalhista de 2017, produziram profundas transformações na Lei de Trabalho Temporário, na Lei 6019 de 74, que é um tipo de terceirização. Então, por isso que a gente precisa conhecer detalhadamente essas mudanças que a reforma trabalhista produziu. E aí eu queria falar para vocês, queria trazer aqui para vocês, que falar de reforma trabalhista necessariamente vai levar a gente a ter que falar um pouquinho também das mudanças que a reforma trabalhista, operando na Lei 6019, acabaram essas mudanças a afetar a única jurisprudência de lá para cá, que foi uma jurisprudência criada em 93, que é a súmula 331 do TST, que regulava de forma mais objetiva, de forma mais clara, o Instituto da Terceirização. Então, a reforma trabalhista, com essas duas leis que eu acabei de falar, passou a produzir uma intensa transformação na súmula 331 do TST, que era uma súmula muito conhecida e muito tradicional na Justiça do Trabalho. Dentre essas mudanças, é importante a gente falar dois pontos específicos. Primeiro ponto de grande mudança que a reforma trabalhista produziu foi a possibilidade da terceirização das atividades fins da empresa. Como eu disse no início do vídeo, quando se surgiu a ideia de terceirização, o que se alegava é que terceirizando as atividades meios, as atividades adjacentes da atividade principal da empresa, vamos dar um exemplo. Se eu tivesse uma pizzaria, se eu terceirizasse todas as atividades ou alguma das atividades que não fosse a atividade do cozinheiro, do maître
enfim, do pizzaiolo lá a fazer a pizza, que era a minha atividade principal. Se eu terceirizasse, por exemplo, a limpeza do banheiro, se eu terceirizasse, por exemplo, o marketing da minha empresa, se eu terceirizasse outras e outras atribuições na cadeia que não fosse vender pizza, eu estaria melhorando a minha empresa, eu estaria desenvolvendo a minha empresa e deixando a minha empresa mais competitiva, como eu falei. Entretanto, a reforma trabalhista vem e quebra lá no artigo 4º da Lei 6019, artigo 4A, caput, colocando que a terceirização poderia ser realizada também da atividade principal, ou seja, da atividade fim. Portanto, no exemplo que eu disse, do pizzaiolo lá da pizzaria. Isso trouxe uma reformulação nesse conceito tradicional de terceirização e também passou a questionar um dos incisos lá da súmula 331, inciso 3 do TST, que somente colocava como válida a terceirização da atividade meio para as empresas. Então, com a reforma trabalhista, a gente tem que reformular e passa a reformular, recompreender a terceirização também na atividade fim. O STF ele acabou se debruçando sobre essa matéria e em 2 julgados de repercussão geral, o STF reafirmou a possibilidade da terceirização da atividade fim, jogando por terra, cancelando aí a 331, inciso 3, nesse particular. E o que o ADPF 324 e o tema de repercussão 725 do STF disseram? Confirmaram que é possível sim, é legítimo sim, é legal sim, a terceirização da atividade fim no Brasil. Um outro ponto que a reforma trabalhista também produziu uma grande mudança foi em relação à possibilidade das subcontratações, né, de quarteirizações, quinteirizações, enfim, subcontratar das empresas que fornecem esse serviço de terceirização. É bem verdade dizer que, embora seja possível subcontratar, não é permitido àquele que subcontrata na cadeia dizer que não tem responsabilidade. A responsabilidade permanece de forma subsidiária, como a gente já conhece dentro da lógica da terceirização. Entretanto, a gente sabe que cada vez que entra mais um tomador ali, um fornecedor do serviço, entra mais um na cadeia produtiva, certamente isso gera uma complexidade maior e gera muito provavelmente uma precarização maior dos trabalhadores nesse sentido. Dentro dessas mudanças que a reforma trabalhista produziu, a gente precisa dizer também que a reforma trabalhista ela teve sim uma tentativa de cuidado de estabelecer regras para essas empresas de terceirização. Por exemplo, as empresas que terceirizam as atividades, que fornecem esse serviço, elas têm que ter, primeiro tem que ser uma pessoa jurídica, segundo tem que ter um registro de junta comercial e terceiro tem que ter capital social mínimo. Por exemplo, até 10 trabalhadores terceirizados tem que ter um capital de 10 mil, até 20 trabalhadores tem que ter um capital de 25 mil, até 50 trabalhadores tem que ter um capital mínimo de 45 mil. Essas regras de capital mínimo social para empresas que terceirizam é uma forma de garantir uma certa segurança jurídica para o trabalhador no recebimento dos seus haveres trabalhistas, caso a empresa não naturalmente pague ou perca a solvência em relação a esse trabalhador terceirizado. Dizer bem claramente que no Brasil esse é sempre um problema muito grave. Por quê? Porque o Brasil é um país que tem sim uma terceirização massiva mesmo, né? Principalmente no setor de serviços. A gente tem estudos até do IBGE, estudos consolidados já, de que a grande maioria chega a se falar em até mais de 70% do setor de serviços ser de terceirização. Já se fala em toda a mão de obra formal brasileira, cerca de 25% de toda a atividade produtiva da mão de obra ativa no Brasil
está num serviço de terceirização. E é importante a gente dizer que, geralmente, os trabalhadores terceirizados ganham menos do que os trabalhadores comuns e se acidentam mais também. Então, toda essa conjuntura leva a um pensamento muito crítico em relação ao modelo da terceirização aqui no Brasil. Me parece que esse modelo de terceirizar irrestritamente pode também precarizar muito mais aqueles trabalhadores do que se fosse uma contratação direta, automaticamente direta. E para a gente caminhando para o final desse vídeo, é importante a gente colocar alguns pontos que eu gostaria de colocar aqui até você que chegou até esse momento e receber como bônus, vamos dizer assim, essa informação. Primeiro, são as condições de equiparações, né? A própria lei a reforma trabalhista, a lei 6019 de 74, tentou trazer condições análogas entre os trabalhadores terceirizados e os trabalhadores comuns da tomadora do serviço, justamente nessa perspectiva de diminuir esse tratamento discriminatório na atividade. Entretanto, o que se colocou lá como condições equitativas, como a doutrina chama, lá no artigo 4C da Lei 6019 de 74, essas condições muitas das vezes não ocorrem porque ficam muito ao critério dos empregadores, dos envolvidos, embora se tenha a legislação dizendo que tem que haver, por exemplo, tratamento ambulatorial, tratamento sanitário, treinamentos equivalentes quando se precisa do trabalhador terceirizado naquela atividade fim da empresa. Para empresas que terceirizam mais de 20% da mão de obra daquela atividade, tem que ter também o ambulatório e o refeitório em condições análogas. As empresas que recebem o trabalhador terceirizado dentro do seu ambiente de trabalho também precisam garantir essas normas de segurança. Tudo isso está na legislação lá e que a reforma trabalhista trouxe com muita maestria. Entretanto, a gente precisa observar que recentemente o STF ele cancelou, o TST cancelou a OJ 383 da SDI 1 do TST, e o STF também editou um tema de repercussão geral, que é o tema 383 do STF, agora em 2021, dizendo do ponto de vista salarial que os trabalhadores terceirizados eles não têm direito a receber o mesmo salário das empresas, dos tomadores do serviço, né, dos contratados diretos na tomadora do serviço, quando da administração pública, mesmo em sociedade de economia mista, mesmo em empresa pública, por exemplo. E isso só vem a reforçar essa ideia que cada vez mais a jurisprudência caminha, infelizmente, no sentido de entender que tomadora do serviço, que é a contratante do serviço de terceirização, é uma entidade econômica autônoma da empresa fornecedora do serviço, que é a real empregadora do trabalhador terceirizado. E por isso as condições, infelizmente, salariais podem ser diferentes, segundo o próprio STF, segundo o que vem caminhando a jurisprudência atual. Isso é um problema que agrava ainda mais essas diferenças entre trabalhador direto, trabalhador, como eu chamei de bilateral, patrão-empregado, e trabalhador terceirizado, como eu chamei de trabalhador trilateral. E para a gente fechar esse vídeo por completo, e agora é realmente para fechar, não deve se esquecer no estudo da terceirização da regra dos 18 meses, tá? Isso está lá no artigo 5C da Lei 6019 de 74. A regra dos 18 meses são duas regras. E aí você não pode esquecer isso de jeito nenhum. Um trabalhador que trabalhava diretamente na contratante, na tomadora do serviço, ela não poderá se tornar sócio, por exemplo, de uma empresa fornecedora de serviço de terceirização para aquele tomador em até 18 meses. Como também um trabalhador que era contratado diretamente, né, que era funcionário direto da tomadora do serviço, não pode se tornar um trabalhador terceirizado naquela relação de fornecimento em até 18 meses.
Isso é uma maneira que a legislação tenta justamente evitar que o trabalhador contratado diretamente seja demitido e depois recontratado por vias transversas aí, de maneira a diminuir a progressão social e o desenvolvimento do trabalho humano. A ideia é proteger esse trabalhador terceirizado, justamente para evitar a discriminação dessa atividade. Aqui algumas informações conceituais e informações jurídicas e legais e até sociais da terceirização, para que você entenda um pouquinho mais desse fenômeno contemporâneo e para que você fique atento também na prova da OAB sobre todos esses detalhes. Depois a gente vai gravar aqui um vídeo, vou até botar aqui, ó, que a gente vai depois gravar um vídeo especificamente só da súmula 331 e os temas de repercussão geral, porque a súmula 331 tem passado por intensas transformações desde a reforma trabalhista, que eu falei aqui, e também depois nos julgados do STF. Tá bom? Forte abraço, tamo junto!